Queridos, aquilo que Deus, creio, colocou no meu coração nessa noite pode ser resumido em uma palavra: identidade. Identidade. Em se tratando do universo brasileiro, quando a gente fala da identidade, é difícil a gente não lembrar da carteira de identidade, né? E no meu caso, que tirei minha carteira de identidade há muitos anos atrás, é até engraçado, né? Quando você acha aquele documento antigo, né? E olha a foto, é um negócio meio assim, inacreditável. Né? Para alguns mais inacreditável ainda, né? Porque eles olham e falam assim: cara, dá para acreditar que eu já tive cabelo? Não é? Identidade, carteira de identidade, né? É um documento muito importante no Brasil, mas outros lugares não precisam disso. Apesar de que essa carteira de identidade, ela é simplesmente uma questão de ter o seu nome, filho de quem você é, e o dia do seu nascimento, né? Sua idade, basicamente isso. Mas será que ela fala realmente quem você é? Na verdade, não. Ela é simplesmente um documento, né, que comprova alguns fatos a seu respeito. Mas identidade vai um pouco além disso. A identidade, ela fala de algo que está dentro de você, de algo que você, na verdade, é. Muito mais do que informações sobre você, mas são verdades sobre quem você é. E é interessante porque a identidade do ser humano, ela é construída, ela é montada, ela é desenvolvida nos primeiros anos de vida. De acordo com os especialistas, até os 7 anos é basicamente a essência do que o ser humano está ali, até os 7 anos. Muito da identidade está marcado ali, já está ali. É claro que nós sabemos, né, que depois disso existem outros momentos na vida do ser humano que também contribuem para que ele, de fato, seja ele mesmo, né? Mas não se preocupe que eu não vou entrar no conceito psicológico da identidade, né? Eu não vou entrar nessa linha, apesar de eu entender que é muito importante. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender, não é, quem de fato nós somos. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma colega de trabalho e falando para ela sobre como que na minha vida eu fui descobrir quem eu era por volta dos 21 anos de idade. Começou um processo de descoberta, de autoconhecimento, quando você começa a entender, a descobrir. Claro que cada pessoa, isso acontece em um momento diferente, e em algumas pessoas isso nunca acontece. Tem gente que vive a vida inteira sem se conhecer, sem saber quem de fato é. Infelizmente. Não é? Mas é um processo doloroso, porque encontrar-se consigo mesmo, e é por isso que muitas pessoas vivem a vida inteira sem se conhecer, porque elas não têm coragem, muitas vezes, de se olhar, de admitir, de olhar para si com a coragem de ver o que tiver que ver, bom ou ruim. E na verdade, todos nós somos um misto, né? E muitas vezes esse processo é doloroso, é intenso. A minha vida foi. O primeiro ano foi assim, terrível. Muito choro, muita depressão, né? Muita prostração, né? Falta de vontade de viver, falta de vontade de olhar para a vida, falta de vontade de encontrar as pessoas. Foi bem intenso.
mas foi também muito importante para que eu pudesse dar passos consistentes naquilo que eu viria a ser. Não é? Porque pelo fato de você ter descoberto quem você é, não significa que você precisa ficar assim para sempre. Nós não somos adeptos, ou nós não acreditamos, né, na síndrome da Gabriela. Né? A Gabriela é uma novela, na verdade, fruto de um romance, né, com esse mesmo nome, de uma mulher, e aí tem a história dela, né? Só que a música que foi feita, quando foi feita esse romance se tornou uma novela televisiva, né, uma série de televisão, eles colocaram uma música, né, que diz assim: a síndrome da Gabriela seria: eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela. E eu entendo que isso é uma mentira. A não ser que de fato a pessoa queira. Se ela bater o pé e falar assim: não, eu não vou mudar. Ainda que eu discorde, ela vai mudar para pior. Né? Mas tem gente que é assim e você não pode fazer muito por isso, né? Já que é uma decisão pessoal de querer mudar ou não. Mas nós entendemos que todos nós podemos melhorar. Todos nós devemos melhorar. E por isso a questão da identidade é muito importante, porque quando você conhece a Jesus Cristo e entende que Jesus, e crê que Jesus, ele veio a essa terra para demonstrar como o ser humano deve viver, para ser para nós um modelo. Então você percebe que a vida é muito mais do que viver para si mesmo, do que viver simplesmente de acordo com a sua própria vontade. A vida, ela tem um propósito maior, e esse propósito está em se tornar parecido com Jesus. Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para que em nós Ele fosse visto, e Ele fosse reconhecido, e Ele fosse glorificado. E é maravilhoso quando nós entendemos isso, que a nossa vida é muito preciosa. Deus nos deu a vida para que pudéssemos refletir a sua glória. E essa identidade que nós desenvolvemos, né, durante a nossa vida, quando nós encontramos Jesus, nós agora passamos a percebê-la de uma forma diferente. O apóstolo Paulo diz que se nós conhecíamos alguém antes de Jesus Cristo, ou seja, antes de conhecer a Jesus, nós conhecíamos alguém, agora já não conhecemos mais essa pessoa do mesmo jeito. E até mesmo o próprio Jesus, se antes o víamos, agora porque nós nascemos de novo, porque tivemos uma experiência de novo nascimento, significa que o vemos também de forma diferente. Porque essa experiência, ela modifica, ela muda o nosso interior, ela muda a nossa percepção da realidade, ela muda a nossa percepção do tempo, ela muda a nossa percepção das outras pessoas. Aquele que se encontra com Jesus e tem a sua vida mudada, ele passa a enxergar não apenas a si mesmo, mas principalmente e a partir desse enxergar de si mesmo de forma diferente. E então a sua percepção muda. E eu sou uma testemunha viva disso. Isso aconteceu comigo aos 14 anos de idade.
eu era um adolescente bem adolescente. E quando eu olho para trás e vejo aquilo que Jesus fez na minha vida, só existe uma explicação. Ele me mudou de dentro para fora. Ele mudou a minha percepção de mim mesmo. E isso fez que eu mudasse também a minha percepção das outras coisas. A minha vida estava indo nessa direção, mas a partir do momento que eu encontrei Jesus, ela mudou radicalmente de direção. Vou dar apenas um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Aos 14 anos de idade, eu namorava uma moça. Eu comecei a namorar com ela, ela já estava grávida de uma outra pessoa. Ela tinha 18 anos de idade. E eu estava apaixonado por ela. Como diz o outro, chonadinho. E eu ia assumir aquela criança como se fosse minha. Não é? E esse é um dos detalhes, né? Um dos detalhes. 14 anos de idade. O que foi, Vanessa? Ela me olhou com a cara de impressionada, tipo assim. Naquele tempo, a minha irmã veio me fazer uma visita. Minha irmã já era casada, vivia em uma outra cidade, veio me visitar. E ela veio porque ela teve um sonho comigo. E ela ficou muito preocupada comigo. E ela me contou aquele sonho, dizendo o seguinte, que eu estava em uma determinada rua e fui aprisionado por uma gangue. E essa gangue, eles começaram então a me bater. E ela, no sonho, ela ficava apavorada, ela ficava tentando me livrar daquela situação, e ela não conseguia, até que finalmente eles conseguiram me matar. E ela acordou e ela ficou muito perturbada com aquele sonho, porque na cidadezinha que eu morava, gente, tinha gangue só se for de cavalo, né? Porque era no interior. Tinha gangue de urubu, gangue de cavalo, gangue... O pessoal era muito tranquilo, né? Era tudo muito tranquilo. A gente só via gangue em filme. Então assim, não fazia sentido aquele sonho dentro do contexto que eu vivia. Não fazia sentido. E ela começou a pedir a Deus, Deus, me revela, me mostra, o que é isso? O que significa isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? E Deus falou com ela claramente, falou assim, olha, ele está sendo assediado por demônios, por espíritos malignos que estão tentando contra a vida dele. E você precisa avisá-lo. Minha irmã era de muita oração, muito dedicada, uma pessoa exemplar, muito confiável. Então quando ela apareceu lá em casa, no meio do nada, era comum ela aparecer lá só em épocas de férias, não era férias, não tinha nenhuma ocasião especial, ela simplesmente foi, num final de semana qualquer, 2 horas de viagem, não, era mais, eram 3 horas e meia de viagem, 2 horas até uma cidade, depois pegava outro ônibus. E ela me contou, que quando ela me contou aquilo, eu fiquei profundamente perturbado. Aquela palavra que ela deu, mexeu comigo de alguma forma. Mexeu comigo de uma forma, sim, muito profunda. Eu fiquei abalado com aquela história. E
naquela situação, eu fiquei assim, sem direção. Falei, o que eu faço da minha vida, né? O que eu faço da minha vida? Eu preciso dar ouvidos a Deus. Tomei uma decisão. Eu viajei da cidadezinha onde eu estava e fui para Belo Horizonte, onde minha irmã morava. E eu sabia que algo Deus tinha preparado para mim. Lá no meu coração eu sabia que alguma coisa estava para acontecer. E aí, num determinado dia, na casa dela, 2 rapazes vieram. Eu os havia conhecido no ano anterior, em um acampamento de jovens cristãos que eu tinha ido. Eles passaram lá e me chamaram, ficaram sabendo que eu estava lá, me chamaram. Vamos passear comigo, com a gente? E eu fui andando com eles. E aí nós caminhamos no meio do bairro, e aí passamos em frente à igreja. Quando passamos em frente à igreja, eles me convidaram para descer. A igreja era ainda no basement, no porão. Nós descemos. Eles falaram, cara, vamos orar? Eu falei, vamos. Demos as mãos. Um orou, depois o outro orou. Quando o outro começou a orar, eu comecei a ter um sentimento profundo, uma convicção profunda de que se eu morresse naquele exato momento, eu estava longe de Deus. Eu estaria afastado de Deus. Aquilo ficou tão sério para mim, foi tão grave naquele momento, que eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E um dos rapazes então disse para mim assim: você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer fazer uma oração de entrega? Eu disse, eu quero. Porque eu entendia que ali era o momento que Deus tinha reservado para mim. Naquele momento, eu fiz essa oração. Não me lembro das palavras que eu usei. Afinal de contas, tem 30 anos. E ali, naquele lugar, eu tomei a decisão. Responsável por mudar o curso da minha vida. Ali, naquele lugar, eu entreguei a minha vida a Jesus. Pedi perdão pelos meus pecados. Pedi que Ele entrasse na minha vida. E olha, é indescritível. A gente tenta com palavras, a gente fala daquilo que acontece na vida da gente, da alegria que invade o coração e da paz. Você sabe a paz, aquela certeza de que lá dentro de você sabe que está em paz, e toda aquela procura que havia antes, em drogas, em bebida, em uma vida sexual ativa, em outras pessoas, na comunhão com outras pessoas, não é? Toda aquela busca, toda aquela situação já não era mais tão... Aquilo tinha sido pacificado dentro de você, porque agora eu encontrei. É paz, de verdade. Eu saí dali como se eu estivesse pisando nas nuvens, como se, né, eu fosse outra pessoa, e na verdade eu era. Porque é isso que diz a Escritura, que a todos quantos recebem a Jesus, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus, àqueles que creem no seu nome. É o que o Evangelho nos diz. Que enquanto não temos essa certeza e tomamos essa decisão, nós somos criaturas. Fomos criados por Deus, mas não somos filhos. Porque aquele que é filho de Deus, ele nasce de Deus. E dentro dele algo é diferente. Essa é a verdade do Evangelho, queridos. A partir daquele momento, a minha vida mudou completamente. Aí você pode me perguntar, mas e a menina? Eu voltei para minha cidadezinha.
peguei um Novo Testamento. Lembra aquele Novo Testamento cinza que eu contei aqui de outra vez que eu lia ele assim? Aquele Novo Testamento, todo já arriscado, rabiscado, anotado. Peguei, levei, no primeiro dia, assim que eu voltei da minha viagem, levei para ela. Ela veio, né? E eu já, tipo assim, todo sério, né? Todo... com aquele presente na mão, falei assim, olha, toma, é um presente para você. Ela, o que que é? O que que é? É um Novo Testamento. Contei para ela da minha experiência e disse, olha, a partir de hoje, eu não tenho como mais viver do mesmo jeito que eu vivia com você. A minha vida eu entreguei a Jesus. Eu preciso viver agora de acordo com o que Ele me manda viver. Eu quero ser seu amigo. E quero que você encontre essa mesma verdade que eu encontrei. Eu quero que você conheça da mesma forma que eu conheci. Eu quero que você sinta o mesmo que eu estou sentindo agora. Eu quero que você veja como eu estou vendo agora. Ela olhou para mim com uma cara tipo assim... O cara pirou. Ela não gostou muito da história não, né? O que eu podia fazer, né? Agora, eu tinha que seguir aquilo que tinha acontecido comigo de forma tão clara. Não tinha dúvida. Não tinha o que fazer, não tinha nada. Fiquei mais 1 ano ali, naquela cidade, sem frequentar uma igreja, mas lendo livros, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Não ia mais para balada, não tinha vontade, não tinha gosto, não tinha nada que me atraía mais. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, saía para fazer alguma coisa, mas já eu resumia e voltava para o meu quarto. Pra você ter uma ideia, até as músicas antigas cristãs que meu pai ouvia naqueles vinilzão desse tamanho assim, né? Que nem fazia parte da minha... apreciação musical, eu ouvia, não tinha nada mais para poder ouvir, eu ouvia aquilo. Não é? Mas até aquilo me edificava, porque falava de verdades, né, que eu estava experimentando, de coisas que eu estava vivendo. Então eu deixava de lado o meu gosto musical, né, e comia aquilo que estava sendo falado, aquilo que estava sendo ministrado. E aí, 1 ano depois, os meus pais... A minha mãe principalmente, ela viu como que eu tinha mudado, como que a minha vida estava diferente. Ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa para esse menino procurar uma igreja, ele precisa crescer na fé, ele precisa de... E nós éramos 3 irmãos, um mais velho do que eu e a minha irmã mais nova. E tinha sido concordado que o meu irmão mais velho iria para a capital para estudar. Aí quando vê essa situação e tudo mais, aí tem mulher que é muito sábia, né? Minha mãe foi muito sábia nessa época. Ela de fato entendeu o que estava acontecendo. Ela conversou com meu pai, falou assim, olha, você vai junto com seu irmão. Na verdade, a coisa foi tão intensa que foram os 3, mas a casa ficou vazia assim, ó, no estalo. Os 3 filhos mais novos saíram de uma vez. Foram para a capital. E eu, claro, né? Irmãos, mas eu fiquei assim, tão radiante, tão feliz. Porque agora eu podia frequentar uma igreja. E como esse tempo foi maravilhoso. Como esse tempo foi precioso na minha vida. Como a minha vida foi transformada. Como mudou. Ninguém me forçou nada. Ninguém me impôs nada. Foi simplesmente fruto de uma decisão clara do meu coração. Tudo passou a ser diferente para mim.
Então, quando você conhece a Jesus em uma experiência pessoal, e a sua vida é tocada, começa-se uma mudança dentro de você. E essa mudança, ela é real. Ela é verdadeira. Ela é visível. E cá estou eu, quase 30 anos depois, pastor. Isso é um outro desdobramento, né? Como que a coisa chegou até aqui. Mas como a coisa chegou até aqui tem muito a ver com essa descoberta primeira de Cristo, mas também depois como que Ele me levou a descobrir a importância da identidade que Ele me dá, da maneira com que Ele me enxerga, da maneira com que Ele me vê. Como é libertador se enxergar como Deus enxerga. Como é libertador ver a si mesmo como Deus te vê. Não com a visão da religião, não com a visão do mundo, mas com a visão que Deus tem sobre você, como Ele te vê. Quão libertador isso é, quão maravilhoso isso é, quão profundo isso é. Eu quero ampliar essa ideia, esse pensamento, dizendo o seguinte, que a nossa identidade, ela tem a ver com Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fala, se você pega as cartas de Paulo, você vai perceber isso. Em cada uma delas ele vai ter expressões como em Cristo, nele, sempre dando esta ideia de que a partir do momento que você está em Cristo, você está nele, é a partir dessa referência que todas as outras coisas são entendidas. É a partir da pessoa de Cristo, é a partir de você na pessoa de Cristo, de você em Cristo, é que tudo mais pode ser entendido. E que a sua vida passa então a ter um sentido real em toda a história, em todo esse espaço e tempo. Existe uma identidade que é minha, específica, existe a identidade que é sua, específica, mas existe a identidade de todo cristão. E aí eu quero falar sobre uma questão também que é coletiva. A igreja, lógico, nós já falamos, não é esse prédio, a igreja é cada um de nós. Igrejas são pessoas, somos nós. À medida que nós nos aproximamos de Deus, à medida que nós buscamos a Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Deus. E somos parte desse grupo que a própria Bíblia chama de corpo de Cristo. Mas a igreja também tem uma identidade. A igreja precisa de uma identidade. Porque Deus, e uma das figuras da igreja na Bíblia, é noiva de Cristo. Deus não quer uma noiva esquizofrênica. Ou seja, a pessoa esquizofrênica, ela não tem uma visão correta de si mesma e da realidade. Ela tem um problema de identidade. Nós precisamos também, como igreja, de uma identidade, entender essa identidade e viver essa identidade. E esse processo de formação da identidade da igreja, ele aconteceu logo no início, a partir da vida de Jesus. A relação de Jesus com seus discípulos. Aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, aquilo que ele viveu com seus discípulos. Foi um processo de formação. E a identidade, ela é formada pelo ambiente e pelos acontecimentos. Não é?
esse ambiente que você vive, as decisões que você toma em meio a esse ambiente e as coisas que acontecem com você, elas vão formando quem você é. Se você olhar para trás, você vai perceber que o núcleo da sua família tinha um ambiente. Qual era esse ambiente? Em algumas famílias era um ambiente de severidade, né? Onde tudo era punido, né? Todo erro era punido e não havia nada de incentivo, de encorajamento, né? De reconhecimento no que você é bom, né? Para outros, além disso, ainda era um ambiente de violência. Um ambiente onde havia espancamento, onde havia violência física. Às vezes, além disso, havia abuso verbal. Já outros, havia um ambiente de respeito, um ambiente de amor, de companheirismo, de reconhecimento daquilo que é bom. Em outros ainda havia um ambiente de fé. Ou seja, você está entendendo o que eu quero dizer. Esse ambiente, ele ajuda na formação da sua identidade. E a igreja, ela foi formada em um ambiente, ou em ambientes, gerados pela pessoa de Cristo. À medida que os discípulos caminhavam com Jesus, eles receberam e foram envolvidos neste ambiente, que era um ambiente de fé, um ambiente de propósito, um ambiente de devoção, um ambiente de amor, um ambiente de comunhão, um ambiente de coragem. Tudo isso era encontrado quando eles caminhavam com Jesus, de compaixão. E isso é poderoso, queridos. Quando você é exposto a ambientes assim, quando você é exposto, né, a esse lugar, a essa atmosfera de fé, de amor, de dedicação, de comunhão, de compaixão. E a igreja nasceu nesse momento, nasceu sendo influenciada por essa atmosfera criada por Cristo. Ele trouxe estas coisas à medida que ele caminhava com seus discípulos. Mas não apenas isso, eu disse que é a respeito de atmosfera, né, de ambiente, mas também de eventos, de acontecimentos. Os discípulos, nesse ambiente todo que foi gerado, eles também experimentaram. Eles experimentaram curas, eles experimentaram milagres, eles viram sobrenatural acontecendo constantemente. Eles viram também Jesus demonstrando amor pelo necessitado, amor por aquele desprovido, por aquela pessoa que não tem, compaixão pelas pessoas enfermas, desejando curá-las por causa do amor de Deus em seu coração. Mas eles experimentaram também a noite em que Jesus traz os seus discípulos para perto de si, na ceia, e ensina que o maior deve ser servo de todos. O próprio Jesus toma uma toalha e se rola com ela e lava os pés dos discípulos, provando para eles que apesar dele ser o Filho de Deus e ser mestre deles, ele se humilhava para poder lavar os pés dos seus discípulos. E o lavar de pés era a ação para o escravo mais baixo daquela época. E Jesus assume aquela postura, aquilo marcou os discípulos, aquele evento marcou o coração deles, a compreensão deles sobre aquilo que Jesus estava ensinando. Mas naquela mesma noite, ao se retirarem dali, eles presenciaram o Getsêmani, aquele jardim onde Jesus foi orar, logo antes de ser traído, aonde intensamente ele orava, e de tão intenso era a sua oração, que Deus enviou um anjo para consolá-lo. Ao voltar, ele repreende os discípulos que estavam dormindo, dizendo: vocês não puderam orar nem uma hora comigo? Nem uma hora vocês puderam orar comigo?
E aquilo marca mais uma vez o coração dos discípulos, aquela chamada de Jesus à oração. E ali no Getsêmani, Jesus é preso. E juntos com aqueles que vieram prendê-lo, um dos discípulos estava, Judas, aquele que o traiu. E aqui os discípulos mais uma vez se lembram que lá na ceia, Jesus pegou um pedaço de pão, molhou e deu na boca de Judas. E essa atitude na cultura da época era uma prova de amor. Quando alguém de fato amava o outro, ele dava um pedaço de pão molhado para o outro, era uma prova dizendo assim: eu te amo. E mesmo Jesus fazendo isso com Judas, foi Judas que levou aquela multidão para prender Jesus, traindo a Jesus. Mas Jesus não ficou com raiva dele, Jesus não ficou com ódio dele. Os discípulos também presenciaram isso. Eles presenciaram também quando todos abandonaram a Jesus. Jesus já tinha dito: vocês todos vão me abandonar. Todos vocês. Esses mesmos discípulos viram a crucificação, o dia em que Jesus foi morto na cruz. O dia em que o amor de Deus foi provado para a humanidade. Quando o Filho de Deus abre os seus braços na cruz, dizendo: eu amo vocês, a esse ponto. E eles viram Jesus olhando para aqueles que o matavam, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles presenciaram, mas eles presenciaram também a ressurreição. Jesus, depois de ressurreto, se encontrou com seus discípulos durante cerca de 40 dias, ensinando e falando das coisas que pertencem ao reino de Deus, mostrando para eles quem ele era. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz: olha, acerca da ressurreição de Jesus, eu quero dizer o seguinte, que não aconteceu em um lugar qualquer, não, aconteceu lá na Judéia, e até hoje a maioria das pessoas que viram a Jesus ressuscitado estão vivas, cerca de 500 pessoas, ainda vivos. Foi nessa época, foi nesse tempo, que Jesus estava com seus discípulos, que ele disse, lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram em Jerusalém, como Jesus havia orientado, e poucos dias depois aconteceu mais um marco na identidade da igreja. O Espírito Santo veio sobre eles e encheu a vida deles de uma forma sobrenatural. E a partir daquele dia, eles se tornaram invencíveis. A igreja foi selada naquele dia de uma forma sobrenatural, e a identidade da igreja estava completada. E eles partiram então para ser testemunhas de Jesus. E aquilo que começou ali com 12 homens, que depois foram para 120, e que depois foram para 3.000, e depois mais 5.000, 8.000, e foi crescendo. Em poucos anos, praticamente o mundo da época tinha sido evangelizado, tinha ouvido falar da pessoa de Jesus, por pessoas que tinham e tiveram a sua identidade marcada por um encontro com Deus. E mesmo sendo perseguidos, porque os primeiros séculos da era cristã,
houve perseguição o tempo todo. Eles morriam por causa do evangelho. Todos os discípulos foram mortos, a não ser João, que morreu já velho, mas ele foi torturado, terrivelmente torturado, por causa da sua fé. E muitos, centenas, milhares de cristãos, e a história conta isso, a história secular conta isso, como que os cristãos morreram debaixo da perseguição do império, principalmente do Império Romano. Mortos nas arenas por gladiadores, por feras, queimados, crucificados. E toda sorte de atrocidades eram feitas com os cristãos, mas a igreja não parava de crescer. As pessoas não paravam de se entregarem a Jesus, mesmo com risco da sua própria vida. Por quê? Porque era apenas uma religião. Porque religião por religião, eu ficaria com aquela que não tem perseguição, ora. Se é só uma questão de religião, se é só uma questão de escolha, mas muito mais do que isso. E você sabe o que leva a isso, queridos? Uma pessoa a morrer pela sua fé, mas não porque ele está sendo enganado. Os discípulos não foram enganados. Por que eles morreriam por um Cristo que não ressuscitou? Você teria coragem de morrer por uma mentira? Sabendo que é mentira? Hã? Você teria? Essa é uma das razões porque eu creio que Jesus ressuscitou. Os discípulos não tinham razão de morrer por uma mentira. Eles morreram por uma verdade, que eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E foi essa fé que me fez encontrar com Ele. E também ter a minha própria vida mudada. E ver ao longo já desses quase 30 anos de conversão, tanta gente sendo curada, tanta gente sendo transformada pelo poder de Deus. Pessoas que você jamais imaginaria sendo alcançadas pelo poder de Deus e tendo as suas vidas totalmente mudadas. E pessoas que achavam que a vida era boa, mas ao encontrar Jesus descobriram que era mentira também. A vida que ela achava que era boa não era, porque ela encontrou uma vida melhor. Nós fomos chamados como igreja, queridos, para continuar essa proclamação do Cristo ressurreto. Isso faz parte da nossa identidade. Nós fomos salvos para nos tornarmos testemunhas de Jesus, da mesma salvação.